Olá, pessoal do segundo IN, bom dia, professor Gustavo. Bom, espero que vocês já tenham visto o material que está no site da nossa escola, né, que a professora Eliane tinha deixado disponível para vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo até a gente descobrir uma maneira mais fácil de nos conectarmos, né? Então, como hoje é a nossa primeira aula, eu resolvi explicar aquele conteúdo que está lá. Bom, o conteúdo que está lá fala basicamente das rotas marítimas e o descobrimento da América. Bom, primeiro a gente tem que saber o que são essas rotas marítimas. As rotas marítimas, elas foram utilizadas pelas potências europeias para fazer comércio. Tá, mas como elas surgiram e qual a necessidade delas? Elas surgiram basicamente com o final do período do feudalismo, no século XI, quando as cruzadas iniciaram o comércio via terrestre, ou seja, pela terra, né? E depois disso foram impedidas de ser realizadas pelo avanço do islamismo e dos muçulmanos, lá no continente asiático. Com isso, as potências europeias precisaram refazer o seu modo de comércio, ou seja, como que eles iriam fazer comércio com os países do Oriente, em especial a Índia, se por terra eles não conseguiriam mais. Então foi quando eles se lançaram ao mar para tentar chegar ao Oriente. A primeira e grande experiência de sucesso foi através do mar Mediterrâneo, como vocês podem observar aqui com o meu cursor do mouse. Ou seja, os países europeus que estão aqui em cima utilizavam o mar Mediterrâneo para conseguir chegar ao Oriente e fazer o comércio com a Índia das especiarias. Contudo, mais uma vez, os povos islâmicos barraram esse caminho, ou seja, as potências europeias estavam agora proibidas de fazer o comércio com o Oriente através da terra, né? E através do mar Mediterrâneo. E ambas as vezes foram impedidos pelos povos islâmicos. Vamos lembrar bem disso. Então, houve a necessidade de mudar essas rotas marítimas que levariam futuramente aí no século XV, quase no século XVI, a chegada na América. Após o bloqueio do Mediterrâneo, os países navegadores somente encontraram uma nova rota para o Oriente, cruzando o continente africano. Ou seja, aqui na primeira imagem a gente pode observar que as potências europeias elas conseguiam chegar ao Oriente, né, lá na Ásia, apenas cruzando o continente africano. E a gente pode destacar que esse caminho tornou-se muito mais longo do que o caminho pelo mar Mediterrâneo, que nós podemos ver, ó, aqui em cima, né? Já saí aqui da Europa, já cruzava a Ásia aqui. Agora tinha que fazer todo esse contorno. Só que essa nova rota também, pelo continente africano, ela foi muito demorada para ser conquistada. Por quê? O mar nessa região, ele não é um mar calmo, ele é um mar totalmente instável e com grandes tempestades. Apenas em 1498, como nós podemos ver aqui na imagem, o navegador Vasco da Gama conseguiu cruzar o Cabo das Tormentas no sul da África do Sul e estabelecer uma rota que chegasse até aqui na Ásia, né, na Índia. Porém, eles acharam essa rota muito longa e eles continuaram investindo em novas rotas para ver se esse caminho poderia ser um pouco mais curto. Foi quando foi retomada uma antiga rota já descoberta em 1492 pelo navegante Cristóvão Colombo, que havia encontrado algumas ilhas distantes do continente africano, que seria aqui no caso a Ilha das Antilhas, né? Vamos destacar que para a gente que observa esse mapa hoje, a gente sair aqui, ó, da Europa e cruzar aqui, tá ficando mais distante da Ásia, né? Não mais perto. Só que nessa época não tinha esse conhecimento ainda. Então,
as potências europeias, vamos colocar aqui como destaque, Portugal e Espanha, elas tentaram investir nessa rota que já era conhecida do Colombo. Porém, elas fizeram um acordo antes, que essas novas rotas e as possíveis novas terras que fossem encontradas neste caminho seriam divididas por elas entre Portugal e Espanha, resultando no que a gente conhece como o Tratado de Tordesilhas, que seria a divisão das terras e das rotas encontradas para chegar até a Ásia, até a Índia. Ou seja, tudo que encontrasse no caminho seria dividido entre esses dois países. Em 1500, cortando a ilha do Cabo Verde, aqui em cima, como nós podemos observar na imagem, o navegador português Pedro Álvares de Cabral chegou às terras que viriam a ser o Brasil. Como nós podemos ver aqui também na segunda imagem, ó, eles saem aqui da Europa, né, o Pedro Álvares de Cabral, chegou aqui onde seria futuramente o Brasil, né? Porém, essa chegada ao Brasil não foi assim uma coisa tão comemorada, até porque ao descobrirem a América, tanto os espanhóis, tanto os portugueses, eles não tinham conhecimento do tamanho da terra que eles tinham aportado, né? No caso das terras que futuramente viriam a ser o Brasil, os portugueses acreditavam se tratar de uma ilha, que inclusive foi batizada com o nome de Ilha de Santa Cruz. Contudo, né, após tentativas de contornarem essa nova terra para ver se conseguiam uma nova rota para chegar lá no Oriente, veio uma grande frustração. Por quê? Descobriram que a terra era gigantesca, que não se tratava de apenas mais uma ilha, e sim de um continente gigantesco, né, igual à América. E para contornar esse continente só seria possível através da Bacia Platina, localizada no extremo sul da Argentina. Ou seja, para os espanhóis e para os portugueses, a América não representou aquilo que eles queriam, que era uma nova rota para chegar mais rápido à Ásia. Muito pelo contrário, né? Representou uma frustração. Então a gente pode se dizer que a América foi inútil à primeira vista, né? Pois ela não atendia às necessidades dos navegadores. Mas é claro que a gente também tem que pensar que, já que eles encontraram novas terras, eles acabaram descendo e conhecendo essas terras, não é mesmo? Então, ao aportarem na América, os europeus tiveram um grande choque étnico, pois encontraram nessas terras povos extremamente diferentes do que eles estavam habituados, isso é, costumes, maneiras, trejeitos, entre outras coisas. Pedro Álvares de Cabral, achando ter encontrado uma nova rota para a Índia, nomeou esse povo como índios. Daí advém, né, o nome das tribos que nós temos atualmente no Brasil e na América como um todo. Ou seja, a gente pode perceber aqui também que Cabral, mesmo não sabendo aonde estava, acreditava ter encontrado uma nova rota para a Índia, né? Ele ainda não tinha muito conhecimento da terra que ele tinha encontrado e do tamanho, da dimensão dela. Porém, algo que é muito fácil de se enganar e que é muito difundido de forma errada é que o contato entre os europeus e os indígenas, né, eles tenham ocorrido de maneira pacífica, sem lutas e resistências. Porém, é muito pelo contrário, né? Houve muito estranhamento e em certas regiões da América Central, combates. Um fato bastante interessante é a carta de Pero Vaz de Caminha, que estava nas embarcações portuguesas, ao rei Dom Manuel, contando sobre esses povos, essa terra, paisagens e os costumes que encontraram, incluindo grande espanto por esse povo estar sempre tomando banho, estar sempre em contato com a água, com os rios, né? E não morrerem, porque na crença europeia da época, a sujeira era uma camada de proteção da pele.
Outra coisa que ele também destaca nessa carta é a questão da tonalidade da pele, que ele descreve como avermelhada, né? Então aí a gente pode perceber o choque cultural que os europeus tiveram ao encontrar os povos nativos americanos, né? Que nós chamamos de indígena por conta ali do equívoco do Cabral. Ok, vamos lembrar que eu já falei sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi aquele tratado feito entre Portugal e Espanha, que estavam buscando novas rotas para o Oriente e que todas as terras que ele encontrassem no caminho seriam divididas por esses dois países. Porém, esse tratado, ele não foi respeitado pelos outros países, pela Inglaterra, Holanda, França, enfim, os outros países lá da Europa. Com a divisão das terras descobertas no Novo Mundo, o Tratado de Tordesilhas foi questionado pelas demais potências europeias, ou seja, os outros países europeus questionaram a ideia da divisão apenas englobar Portugal e Espanha, começando assim o que conhecemos por corrida marítima. Ou seja, lembra que eu acabei de falar? A América foi inútil, só que agora os outros países da Europa se interessando nela, né, nessas terras americanas, isso instigou Portugal e Espanha a colonizarem essas terras, ou seja, mandar gente para morar aqui, porque somente assim essas terras seriam daqueles que as povoassem e estabelecessem o domínio. Com isso, estabeleceu-se na América 3 grandes colônias europeias. A colônia inglesa, que nós temos aqui na primeira imagem, que são conhecidas como as 13 colônias, né? Que futuramente virá a ser os Estados Unidos. A colônia espanhola, né? Que a gente sabe que pega desde lá do México até boa parte da América do Sul, com exceção do Brasil. E a colônia portuguesa, né? E cada uma dessas colônias teria seu tipo de organização. Cada potência europeia iria administrar as novas terras de uma maneira, da maneira que eles achassem melhor. Então, as formas de organização das novas colônias, né? Devemos compreender que essas 3 grandes colônias europeias, a inglesa, a espanhola e a portuguesa, tiveram organização bastante diferentes. Vamos começar pela colônia inglesa. As colônias inglesas, que atualmente são os Estados Unidos, tiveram uma organização pautada em colônia de povoamento, que seria basicamente uma reprodução da própria Inglaterra, porém para as pessoas que lá não se encaixavam. O que eu quero dizer com isso? A Inglaterra tinha aquelas pessoas que não eram bem vistas lá, os ex-presidiários, prostitutas e pessoas que não eram de boa índole, vamos assim dizer. Então, eles pegavam essas pessoas, colocavam nas suas embarcações e mandavam para suas colônias aqui na América, para que essas pessoas tivessem uma nova oportunidade de refazer a sua vida. Já a colônia espanhola, essas colônias que atualmente são a América Central e quase toda a América do Sul, com exceção do Brasil, tinha uma organização pautada em reconstruir uma nova Espanha, ou seja, uma Espanha fora da Europa. Se opondo aí à colônia inglesa, né, a gente vê que as colônias espanholas, elas não queriam dar uma nova vida, elas queriam ser uma continuação da Espanha, né? Uma Espanha melhorada em novas terras, já que as terras eram extremamente maiores. E as colônias portuguesas tiveram, né, aqui no caso do Brasil, uma organização bem diferente. Essa colônia teve por objetivo apenas a exploração das riquezas, a fim de enriquecer a população de Portugal, que mandariam suas populações para cá apenas para fazer fortuna e regressar à Europa. Ou seja, o que a gente pode ver no caso da colônia portuguesa, né, é que é apenas interesse financeiro mesmo em aumentar, né, a riqueza de Portugal. Fatos comuns que essas 3 colônias têm. Nós já falamos as diferenças, né? A primeira de dar uma nova chance às pessoas não bem vistas lá na Inglaterra. A segunda de fazer uma nova Espanha, né? Uma Espanha melhorada. E a terceira de, né, exploração.
Todas essas colônias, elas tiveram problemas e dizimaram a população nativa, ou seja, né, os indígenas. Cada uma dessas colônias utilizou-se de formas específicas para isso também. Ou seja, a população nativa que estava aqui, né, como a gente pode ver na imagem, teve problemas e guerras, que nós vamos discutir na aula da semana que vem, em questão ao domínio europeu, né, quebrando todo aquele fato de que a colonização da América e do Brasil foi feita de forma pacífica, os indígenas aceitaram de forma pacífica, sem lutas e nada. A gente vai ver que não é bem assim, tá, pessoal? Eu espero que com base, né, no texto colocado, no material de estudo colocado no site da nossa escola e com esse vídeo, as dúvidas sejam sanadas, né? Mas que se precisarem de mim, eu estarei à, à disposição aqui durante o horário de aula e na próxima semana nós daremos continuidade ao conteúdo e também teremos discussões a respeito das dúvidas. Bom, por hoje é só. Eu espero ter aí sanado as principais dúvidas de vocês e até mais, professor Gustavo.